Povo de Deus, a paz do Senhor, já vamos dar início a mais uma aula, mais um modo, sejam todos bem-vindos nesse dia especial. Começando de uma forma diferente hoje, ouvindo uma canção, essa canção que é a canção que você precisa ouvir na sua casa, viu? A bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre os filhos de teus filhos. A gente crê nessa bênção de Deus, né? Muito obrigado a você que está acompanhando essa mentoria, acompanhando essas aulas, aquilo que Deus tem nos revelado, aquilo que Deus tem nos mostrado. A gente tem estudado, a gente tem preferido fazer esse canal online aqui devido à situação, e eu creio que muitas pessoas serão abençoadas por esses dias. Que você medite nessa canção, ouça na sua casa, é uma dica, né? Como é bom a gente ouvir canções que falam sobre a bênção de Deus, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos descendentes, né? Através da palavra de Deus, hoje nós vamos aprender sobre o temor. Sobre o temor. Só vou tirar a canção aqui, né? Nós vamos aprender hoje sobre o temor. E é muito bom ter você aqui. E baseado no temor, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós vamos passar um pouco sobre a questão do temor. Como eu ingeri a questão do temor para passar o temor. Gente, toda essa metódica que a gente está usando aqui é sobre a transferência. Como é importante a gente saber a lei da transferência. Quando eu sou pai, eu estou transferindo aquilo que eu tenho de Deus para a vida do meu filho. Eu preciso, e eu sempre vou falar isso em todas as aulas aqui, sobre a questão da terceirização. Eu não posso terceirizar a fé dos meus filhos. A responsabilidade da criação, do temor a Deus, da fé, dos princípios práticos da palavra de Deus tem que ser minha. E aí a gente enfrenta uma grande dificuldade. Eu mesmo e minha esposa, nós lideramos jovens durante muito tempo, quase que dá um trava aqui, nós lideramos jovens durante muito tempo e a gente tinha dificuldade. Dificuldade por quê? Você passava um ensinamento para um jovem, muitos jovens chegavam em nós e falavam assim: pastor, a minha mãe não concorda com o que o senhor falou para a gente fazer isso durante a semana, para a gente jejuar, para a gente orar, para a gente fazer propósito. Minha mãe falou que isso tudo é besteira, que a gente não precisa fazer isso. Então, como que o líder vai falar algum procedimento e chega em casa, o pai, ele bloqueia, ele causa um bloqueio na mente da criança, na mente do adolescente, do jovem, dizendo: não precisa. Você precisa entender que o pai e a mãe é a autoridade constituída por Deus na vida do filho. Então, essa questão de transferência é muito importante. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Lembre-se bem dessa frase clássica que muitas pessoas, muitos pedagogos usam, e é a frase que é relevante nesse curso aqui, porque a nossa vida é transferência. Eu preciso transferir vida para os meus filhos, transferir o temor. E hoje nós vamos falar sobre o temor. Eu tenho algumas questões aqui, a gente não sabe tudo de cabeça, né? Mas algumas questões daquilo que a gente tem estudado, daquilo que Deus tem mostrado no nosso coração, e eu creio que vai funcionar para a sua vida. São dicas especiais. Primeiro, o seu filho, ele vai seguir tudo aquilo que ele vê você fazendo. Você sabe disso, você já deve ter ouvido isso várias vezes. Só que aí eu preciso entender o quê? Preciso tomar cuidado com a questão de temer a Deus e entender que não é ensinar sobre religiosidade, não é passar um fluxo de religiosidade sobre ir na igreja, sobre o método de que não tem que ir na igreja, forçar a criança a ir na igreja e pensar que ir na igreja que vai resolver. Ah, lá na igreja vai resolver. O menino vai aprender isso na salinha, na sala dos adolescentes, com a juventude, ele vai aprender isso. Não. O seu filho, ele vai trazer e vai expressar na igreja tudo aquilo que ele aprendeu em casa. É em casa. Quando a gente observa isso, é muito interessante porque o temor a Deus é prática de vida bíblica. Eu preciso expressar o temor a Deus, e muitas pessoas acham que o temor é terror. Eu preciso colocar terror para a pessoa ter temor a Deus, para a criança ter terror. Não. Ainda que eu defenda uma tese que da seguinte maneira: tem muitos pais, voltando ao pelagianismo lá da primeira aula, que a gente pensa que criança é inocente, e a gente não pode poupar os nossos filhos de assuntos como pecado. Como, por exemplo, uma dica: você pecou, a criança pecou, você precisa chamar ela, chamar e falar assim: olha, você mentiu. Pega o versículo da Bíblia, você vai pegar a Bíblia. Por isso que eu falo, o pai primeiro tem que aprender isso aqui. O pai tem que aprender a palavra, o pai tem que aprender. Só que hoje nós temos ferramenta demais. De repente você não sabe os versículos de cor, mas você vai chegar no Google e falar lá versículos sobre o inferno, versículos sobre mentira, versículos sobre fraudar alguém, sobre contar uma mentira, versículos sobre fragilidade. Nós vivemos uma geração muito frágil. Você vai pegar lá e vai falar: vem cá, meu filho, pega lá a dica, pega no Google lá, anota, chama seu filho à noite,
noite, quando for dormir, fala, vem cá. Isso é a prática bíblica. É pegar o versículo e falar, tá escrito aqui, tal. Você pode ler pro papai? Vamos lá, vamos ler junto, tal. O que você entendeu por esse versículo? A criança vai ficar meio assim, sem entender. Ah, entendi que isso é errado. Pois é, e você cometeu esse pecado hoje. Você errou. Gente, discipulado tá ligado ao temor. Você precisa entender que os seus filhos são os seus primeiros discípulos. E que vocês, nós somos responsáveis por passar esse temor. Não é o temor aquele trem cabuloso de, meu Deus, místico demais, não. O temor a Deus não é místico. Eu li um livro que eu recomendo a você, Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes, que ele vai contra a nossa cultura, até mesmo religiosa. Nossa cultura religiosa ensina a gente a ter medo de líder. A gente tem que ter medo. A gente confunde honrar líder com ter medo de líder. Eu tenho que ter medo do pastor, medo do líder. Gente, isso não é temor, está ligado a um pecado. Porque quando eu temo algo mais do que a Deus, eu estou pecando contra Deus. Eu não posso temer outras coisas. E você tem que explicar isso para o seu filho. Você não pode temer o colega na sala de aula que pratica um bullying de repente. Você não pode temer as dificuldades da vida. Você não pode temer os obstáculos da vida. Tem que temer somente a Deus. E como que eu vou fazer isso? Todos os dias, e aí a gente vai partir para o próximo tópico aqui, que o temor a Deus, ele vai causar uma mudança de comportamento primeiro na vida do pai. O pai tem que ser abrangido por esse temor a Deus primeiro, para depois passar para o filho. O que é temor a Deus? É quando o filho olha para o pai e fala assim, caramba, o Deus que meu pai serve, e ele fala muito a respeito de Deus, o pai tem que colocar Deus em todas as conversas. Se o Senhor permitir, vamos orar agora, vamos viajar, vamos orar, vamos dormir, vamos orar, vamos sair para alguma coisa, vamos comprar algum bem, vamos orar primeiro. É isso o ensinamento da prática, você trazer Deus para o seu vínculo familiar. Trazer Deus para a sua cultura. Isso é transmitir temor. Você está entendendo? E o pai tem que ser o pastor da casa, o pai tem que ser o sacerdote da casa, a mãe tem que ser auxiliadora nesse papel aí de falar com os filhos, de ter uma advertência a respeito do temor a Deus com os filhos. E quando o filho vê, por exemplo, um pai que tem o temor de Deus, que é entusiasmado para fazer as coisas, que é alegre, que ajuda a mãe nos afazeres de casa, que não reclama, uma dica, gente, não converse sobre problemas da igreja na frente dos seus filhos. Seja você um líder ou não, não fale de alguém, não fale de uma pessoa, de algum problema, porque a criança, a neurociência, quando você faz cursos da neurolinguística, da neurociência, você vê que dos 7 aos 14 anos é a idade da formação. A respeito de tudo aquilo que a criança ouvir, ela vai observar. É a idade onde se cria mais bloqueios, onde se cria destravamentos também de mente, de coisas que vão influenciar o futuro dessa criança, desse adolescente. É por isso que muitos adolescentes é revoltado com a igreja, porque ouviram pais, líderes falando a respeito da igreja. Quando eles criam maturidade, eles tomam ódio, eles tomam raiva da igreja. Isso é muito preocupante, você precisa entender sobre isso. Ensine que Deus abençoe aqueles que o temem. Pratique, eu pus aqui, pratique a arte de inculcar. Lembra desse termo na Bíblia? Quando a Bíblia fala assim, inculca na criança o caminho que ela deve andar, inculca o princípio da sabedoria, inculca o princípio do temor. O que é inculcar? É todo dia bater na mesma tecla, é todo dia falar a mesma coisa, é todo dia ser prático. Paulo disse em Filipenses 3, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque são elas que produzem vida em vossas vidas. Tem uma frase que meu pai faleceu, mas uma coisa que ele muito falava, aquele versículo que fala assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele sempre falou isso a respeito da gente ter amigos que eram amigos que aquele pai vê que não vai dar certo pro filho, ele sempre usava esse versículo, inculcou na minha mente. Ele inculcou, sabe, uma coisa que é até adágio, não tá na Bíblia, mas que fala mente vazia, oficina do diabo. Toda vez que meu pai e minha mãe pegavam eu desocupado, mente vazia, oficina do diabo, que ele inculcou na minha cabeça. Você imagina se todo dia você falar a respeito do temor a Deus. Meu filho, vamos orar hoje, vamos agradecer. Meu filho, você vai para a escola hoje, ora ao Senhor, peça proteção a Deus. É o pai que inculca, é uma cultura do céu implantada na terra. É o pai. E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre o temor, a respeito do quê? O que é a prática? Eu coloquei alguns adjetivos aqui, alguns pontos aqui para pontuar com você. Primeiro é a oração. Eu preciso inculcar a oração. Eu preciso praticar a oração. Não é falar, vai orar, menino. Não, meu filho, vem cá, vamos aprender a orar hoje. E uma coisa, gente, uma coisa que eu pratico, eu preciso passar para você, é a seguinte maneira. A organização. O que é a organização? É você anotar o que você vai fazer. Faz uma meta essa semana, família aqui, vamos orar para isso.
Essa semana vamos jejuar, a segunda prática agora é o jejum, vamos jejuar. O menino vai perguntar, papai, o que é o jejum? Você precisa saber, não sabe de novo, vai lá no Google, o que é o jejum? Não aprendeu isso na Bíblia, não teve fundamento bíblico, aprende sobre isso. A leitura da palavra não é você só ler num quarto fechado, não, é você deixar o seu filho ver você lendo, mas também falar, meu filho, vem cá, vamos aprender um versículo aqui hoje? Seu filho sabe algum versículo? Você fala, pastor, mas é difícil, tá? Mas ele sabe desbloquear o celular, ele sabe entrar nos jogos de videogame de computador, ele sabe ligar o Xbox, ele sabe ligar tudo aí na sua casa. Ele sabe fazer, mas não sabe um versículo da palavra do Senhor. Você está fracassando, você está frustrando o plano de Deus para a sua família. É você, é responsabilidade sua ensinar isso. É responsabilidade nossa ensinar isso, a leitura da palavra. Outra questão que a gente quase não fala nas nossas igrejas e a gente peca. Eu preciso ensinar a prática da piedade. O temor a Deus vem quando eu expresso o temor a Deus nas minhas práticas da piedade. O que é prática da piedade, pastor? É eu causar no meu filho a grata satisfação de ter piedade pelas pessoas, de ter compaixão pelas pessoas. Eu preciso ensinar meus filhos a ter piedade. Os maiores doentes desse século agora são aqueles que vê a dor dos outros e não conseguem ter compaixão, piedade. Esses são os doentes de mente, de alma. E a igreja muitas das vezes caminha nesse rumo aí, meio que de não ensinar a prática da piedade, porque a gente não passa isso para os membros não passam para os filhos e a gente vai seguindo. E a Bíblia toda é uma prática de piedade. Eu preciso praticar piedade, preciso ensinar. O temor de Deus está correlacionado a isso aí. E último, mas onde a gente prende o temor aqui, é a dependência a Deus. Eu preciso ensinar aos meus filhos que nós somos dependentes totais de Deus. Nossa família, nosso futuro, nossa casa. Quando você ensina a dependência de Deus aos seus filhos, você está ensinando o quê? Que você precisa orar todo dia, que você precisa praticar piedade todo dia, que você precisa jejuar na medida do possível, quantas vezes você conseguir para o seu corpo, né, você mortificar a sua carne. Você precisa fazer isso. Isso é muito interessante. O temor a Deus, ele tem que ser inculcado primeiro em mim, como pai, e precisa ser passado aos meus filhos. E dos filhos aos filhos, e a bênção do Senhor, com certeza, ela virá sobre as nossas vidas. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Se você quiser repassar, esse vídeo vai ficar gravado aqui. Quando eu ponho no grupo, ele vai para o YouTube. Do YouTube você tem acesso a ele também, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, no nome de Jesus.